Olá! No vídeo anterior a gente viu uma motivação para a utilização dessas redes convolucionais, uma das motivações, e agora a gente vai ver como funciona essa operação de convolução. A convolução, de forma geral, é uma operação que ocorre entre dois sinais. Tá? Então eu tenho um sinal, eu tenho outro e eu tenho uma operação que ocorre entre eles. Ok? Eu tenho aqui meu primeiro sinal x1, tá? E eu tenho meu segundo sinal x2. E eu faço a multiplicação desses sinais, tá, para cada ponto n, tá? K menos n, ou seja, eu tenho aqui um sinal invertido para cada valor de k. Então eu tenho k igual a 1, eu faço essa multiplicação. K igual a 2, eu faço a multiplicação de n variando de menos infinito a infinito, ou até o limite, onde eu tenho esse integral, onde esses sinais são diferentes de zero. Tá? Então o que acontece? Okay? Então como é que é isso? Primeiro eu vou, para fazer essa operação, matematicamente falando, em termos de algoritmo. A gente primeiro inverte esse segundo sinal, faz o k igual a 1, se a gente começa a contar em 1, então igual a 0, se começa a contar em 0, então eu invirto o k, faço o k igual a 1 no meu caso, o MATLAB começa em 1, e obtenho resultados para o valor de x2, A gente aplica esse nosso somatório para todos os valores de n, onde eu tenho que o meu sinal vai ser diferente de 0. Tá? Porque onde ele vai ser igual a de 0, acaba que o resultado vai ser 0, então a gente não precisa se preocupar. Tá? Incrementa o k e repete o processo até não ser mais possível incrementar o k, até quando eu chegar ao final do meu sinal. Tá? Porque depois que eu chego ao final desse sinal, tudo vai ser sempre 0. Então, como é que eu vou fazer isso? Então vamos fazer um exemplo para ver como é que funciona a convolução. Então, considera aqui um x1, tá? O x1 ele vai ser um sinal que vai ser 0 e 1, e 0 novamente. Tá? Então, vou ter aqui a representação dele. Tá? Rodando aqui. Então, esse é o nosso sinal. Então, eu fiz uma função para escrever esse sinal para a gente. Ele vai de 0, ele começa em 0, depois ele vai para 1, depois ele volta para 0. Tá? E fiz um segundo sinal, tá? O sinal x2, que ele é um sinal decrescente, percebe que ele começa em 1, vai para 0 e vai para menos 1. Tá? E peguei o inverso dele, eu comecei de trás para frente, inverti o sinal. Então coloquei aqui menos 1, 0 e 1, que vai ser aplicado na nossa convolução. Okay. A convolução ela pode ser feita para manter o tamanho do sinal, então eu poderia ter adicionado alguns valores no começo e no início para manter o tamanho, ou até mesmo para aumentar, só que eu não fiz isso, por isso que eu vou ter que diminuir por 2. Tá? Porque que acontece? Ele vai começar no 1, bem aqui, x1 conversando 1, aí depois ele vai aqui x1 mais 2, mais 1 e depois x1 mais 2. O que acontece? Quando ele chegar no, aqui tem 11, esse x1 ele tem tamanho 11, quando chegar no 9, aqui vai ter 9, aqui vai ter 10 e aqui vai ter 11. Se eu não fizer nenhum tratamento, isso aqui vai para, depois isso aqui vai para 10 e para 11, para 12 eu vou ter um erro, porque eu não tenho mais o valor, não tenho 12 valores, eu só tenho 11. Ele vai acabar saindo dos valores que eu tenho no meu vetor. Então, por isso que eu fiz menos 2 aqui. Justamente porque também esse sinal x2 tem 3 valores. Tá? Se tivesse 4, eu ia ter que tirar 3 valores. Se eu tivesse 5, 4 valores, assim sucessivamente, para conseguir fazer a convolução dessa forma. Tá? Então, eu fiz a convolução, eu fiz essa soma aqui, esse somatório aqui, essa relação, é x1i, tá? Vezes x2inv1, depois x1i mais 1, x2inv2, x1i mais 2, x2inv3. Tá? É essa operação que eu estou fazendo aqui. Eu estou somando para todos os valores que eu tenho no meu x2. Então, fiz essa relação e rodei o programa. E fui acumulando isso no vetor y, que eu coloquei como vazio aqui. Okay? Perceba o que acontece. Então, vamos lá. Eu primeiro comecei nesse ponto aqui. Então, eu fiz o que primeiro? Eu fiz 1 vezes 1, que é o primeiro valor, 0 vezes 2, e depois 3 vezes menos 1. Então, ficou 1 menos 1. Então, aqui ficou 1, 0, menos 1, deu 0. Foi o resultado que eu coloquei aqui.
Depois eu fui para esse segundo ponto. Aqui foi 0, 1 vezes 0, desculpa. 1 vezes 0 vai dar 0. Né? Deixa eu ver. Na verdade, menos 1, né? Porque eu inverti o sinal. Então, menos 1. Né? Menos 1 vezes 0 vai dar 0. Né? 0 vezes 0 vai dar 0. E 1 vezes 1 vai dar 1, que foi o que eu coloquei aqui. Né? Aí, de novo, ele andou. Né? Então, vou ter aqui menos 1 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 1. Né? E, de novo, 1 vezes 1 vai dar 1. Que foi o que ele colocou aqui. Né? Depois, eu fiquei aqui. Né? 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 0 vai dar 1. 1 vezes 0 vai dar 0. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Né? Aí 1 mais 1, 1 mais menos 1 vai dar 0. Que foi o que deu aqui. Depois vai dar 0 de novo. Depois vai dar 0 de novo. E quando ele decai, né? Ele acontece a mesma coisa, só que vai dar um sinal negativo. Então vai dar menos 1 de novo, porque ele está decaindo. E depois 0, porque ele ficou constante novamente aqui. Tá bom? Então perceba que para esse sinal, né, perceba que a gente fez alguma coisa aqui, né, que para esse sinal que a gente vai chamar aqui de kernel, tá? Essa relação aqui a gente vai chamar ela de kernel a partir de agora, tá? Quando eu tenho esse kernel que ele é crescente, ó, né, então decrescente, desculpa, ele começa em 1, né, vai caindo para 0 e menos 1, né? Ele tem valores, né, maiores, superiores, quando o meu sinal está crescendo, né? Então, a gente pode utilizar esse kernel aqui para identificar trechos crescentes de um sinal. Tá? Percebam, né? Porque quando o sinal está crescendo, ele tem os maiores valores. Né? E quando o sinal decresce, ele tem os menores. Né? Perceba que ele tem um valor negativo. E agora, né, a gente também pode fazer isso com o comando MATLAB. Então, eu posso fazer isso com y igual a conv, coloco o meu primeiro sinal e coloco o sinal agora que a gente nomeou de kernel. Aí aqui ele já faz a inversão, né, e obteve um sinal similar a esse. O que acontece? Né? Aqui o MATLAB ele expande para ele ter todos os pontos para que a gente possa fazer a convolução. Por isso que ele ficou dessa forma. Mas né, se começar aqui terminando aqui, ele tem o mesmo formato desse vetor. Na próxima aula, a gente vai observar, tá, como aplicar a convolução em sinais 2D, né, que são as imagens. Tá? Aqui a gente vê somente como são aplicados em 1D. Tá? Na próxima aula, a gente vai aplicar o sinal 2D a um sistema 2D.